Imagine um simples criador de ovelhas e cuidador de figueiras vivendo em uma vila pacata e distante. Ele não estudou nas grandes escolas religiosas, não tinha fama nem destaque entre os poderosos, mas um dia recebeu uma missão surpreendente: denunciar a corrupção de reis e sacerdotes, alertar sobre injustiças que clamavam aos céus e anunciar um julgamento divino que ninguém queria aceitar. Esse homem humilde, que saiu da pequena Tecoa, tornou-se a voz firme e implacável de Deus em um tempo de grande prosperidade, porém repleto de abusos e desigualdades. Seu nome era Amós, o profeta que se levantou contra tudo e todos para entregar uma mensagem que mudaria a história. Prepare-se para conhecer essa trajetória marcante e descobrir como a coragem de um homem aparentemente comum abalou as estruturas do reino. Será que as pessoas ouviram seu alerta? E o que podemos aprender com esse exemplo de fé e determinação? É o que veremos agora. Se curtir o conteúdo, deixe seu muito obrigado nos comentários. Esse é o canal Mistérios da Fé e é um prazer fazer mais um vídeo para vocês. Vamos lá. No coração de Judá havia uma pequena vila chamada Tecoa. Era um lugar sereno, rodeado por campos extensos, colinas que brilhavam sob o sol ardente e figueiras que balançavam suavemente ao vento. Por ali, os pastores viviam em um ritmo tranquilo, cuidando de suas ovelhas e dedicando-se às tarefas simples do campo. Poucos imaginariam que, desse cenário quase esquecido, surgiria uma das vozes mais marcantes de sua época. Desde a infância, Amós seguia uma rotina aparentemente inalterável. Ele pastoreava as ovelhas de sua família, percorrendo as encostas com atenção aos perigos e, no tempo livre, cultivava figueiras, em especial os sicômoros, que exigiam cuidado constante para frutificar. Suas mãos, calejadas pela lida diária, refletiam a vida árdua de um homem do campo. E, por mais que pudesse parecer apenas mais um pastor reservado, havia algo diferente em seu olhar. Uma percepção aguçada, uma inquietação que muitas vezes se perdia na calmaria de Tecoa. Foi ao ouvir os relatos dos viajantes, histórias sobre a opulência de Samaria, a opressão contra os mais pobres e a ganância desenfreada dos poderosos, que algo despertou em seu interior. Uma indignação crescente que não lhe dava descanso. Enquanto a rotina do mundo continuava normalmente, Amós passou a perceber uma voz silenciosa, mas inconfundível, germinando em seu coração, como um chamado impossível de ignorar. E então, em um dia que prometia ser igual a todos os outros, essa voz se fez ouvir de maneira que mudaria sua vida para sempre. Naquele dia, que começava como qualquer outro, o sol mal havia surgido e já tingia o céu com tons de laranja e dourado. Enquanto guiava suas ovelhas por encostas silenciosas, Amós sentia o ritmo calmo do campo. O som suave dos sinos presos aos animais, o sussurro das folhas sob a brisa e o leve canto dos pássaros. Tudo indicava uma rotina familiar, até que uma experiência diferente e profunda tomou conta dele. Foi em um instante de solidão que Amós sentiu algo muito maior do que si mesmo. Não era um chamado comum, daqueles que se respondem com simples palavras, mas uma sensação intensa que percorreu seu corpo e encheu seu coração de certeza. Deus o estava comissionando para anunciar uma mensagem urgente, um alerta que não seria fácil de ouvir. Por mais que Amós fosse apenas um pastor e agricultor, ficou claro que aquela missão ia além de qualquer obstáculo. Ele deveria partir rumo ao norte, para o próspero reino de Israel, e confrontar injustiças que cresciam à sombra do luxo e da corrupção. Sem demora, Amós deixou Tecoa, carregando apenas o essencial. A jornada foi longa e cheia de incertezas, mas a convicção de cumprir o propósito divino o sustentava. Ao se aproximar de Israel, os rumores de opulência e desigualdade ficaram cada vez mais nítidos.
o contraste se revelou logo na capital, Samaria, onde palácios ricos e mercados movimentados conviviam ao lado de vielas repletas de pobreza. Era um lugar que reluzia aos olhos de quem via de longe, mas escondia a miséria e exploração cruel dos mais fracos. Diante de tamanha injustiça, Amós não permaneceu em silêncio. Em meio aos edifícios luxuosos e às festas extravagantes, ele ergueu a voz de um jeito que ninguém esperava de um homem simples do campo. Suas primeiras palavras foram como o ribombar de um trovão. Anunciavam o juízo de Deus contra nações vizinhas. O povo de Israel, em um primeiro momento, até sentiu certo alívio, pois achavam que os avisos não se aplicavam a eles. Porém, de repente, o tom mudou, e o profeta apontou a culpa direto para os líderes e os ricos de Israel. Ele expôs a manipulação da justiça, a exploração dos pobres e a religião vazia que só buscava prestígio e aparência. O que antes era apenas um murmúrio nas ruas de Samaria, logo virou um choque coletivo. Muitos tentavam desacreditar Amós pela sua origem humilde, mas não conseguiam ignorar a força de suas palavras. Como um rugido que não pode ser contido, a voz do profeta soava firme e urgente, trazendo verdades que o povo preferia varrer para debaixo do tapete. E foi assim que, em meio ao esplendor falso daquela cidade, a mensagem de um homem comum, escolhido por Deus, começou a estremecer as estruturas de um reino que se achava inabalável. A voz de Amós continuou firme, apesar das críticas e ameaças que surgiam em Israel. Ele sabia que não trazia apenas alertas em palavras. Em meio a tudo aquilo, Deus lhe mostrava visões poderosas e muito claras. Na primeira, Amós avistou um campo verdejante sendo repentinamente invadido por nuvens de gafanhotos. Não sobrou nada, nem alimento, nem esperança. E ele entendeu que era um aviso terrível de destruição, clamando a Deus para que demonstrasse misericórdia. Logo, veio outra imagem ainda mais intensa. Um fogo que consumia até o mais profundo das terras, secando rios e devastando qualquer vida. Tudo se tornava cinzas diante de seus olhos. A terceira visão parecia simples, mas trazia um peso enorme. Deus segurava um prumo, como um construtor medindo a firmeza de uma parede. Naquele instante, ficou óbvio que Israel estava completamente fora de alinhamento com os padrões divinos. A paciência estava no limite, e a mensagem de Amós expunha a fragilidade moral de um reino que se julgava inabalável. Essas revelações deixaram os poderosos de Israel em alerta, especialmente Masias, o sacerdote de Betel. Ele via na pregação de Amós uma ameaça à autoridade do templo oficial. Primeiro, tentou acusar o profeta de conspirar contra o rei, alegando que suas palavras eram perigosas. Mas, quando isso não adiantou, confrontou Amós pessoalmente, tentando humilhá-lo por sua origem humilde. A resposta de Amós, porém, foi tão certeira quanto suas profecias. Ele não era profeta por vontade própria, mas sim um pastor a quem Deus havia chamado. Nenhuma intimidação política ou religiosa o faria desistir. Em meio a esse clima tenso, Amós continuou pregando pelas ruas e praças, usando metáforas que cutucavam fundo. Para mostrar o quão confortável e gananciosa era a vida da elite de Samaria, chamou-os de vacas de Bazã, comparando-os a animais gordos que viviam às custas de quem tinha menos. Suas palavras soavam como uma espada, dividindo a população entre os que o rejeitavam e os poucos que começavam a refletir sobre a real situação do reino. Ainda assim, Amós permanecia fiel à missão que lhe fora confiada, enfrentando governantes, sacerdotes e qualquer um que tentasse calar aquela voz que, embora simples, vinha diretamente de Deus. Fique até o final, pois faremos uma reflexão de tudo isso com os dias atuais. Amós falava de forma tão clara sobre a ganância e a opressão que até os mais distraídos percebiam seu recado. Ele descrevia,
quase como um fotógrafo, comerciantes manipulando balanças para cobrar a mais e vendendo até os restos de trigo como se fossem bons alimentos. Também denunciava o vazio das cerimônias religiosas em Betel e Gilgal, grandes festas e sacrifícios, mas sem sinceridade no coração. A voz de Amós ecoava: "Chega de aparências, deixem a justiça correr como um rio caudaloso." Era um golpe direto na pretensão de um povo que se orgulhava de rituais, mas se esquecia da empatia e do respeito pelo próximo. Mesmo diante de risos debochados ou olhares de desprezo, Amós não recuou. Ele entendia que Deus não alertava sem também oferecer esperança. Em meio a visões de destruição e fogo consumindo tudo, o profeta descreveu um futuro diferente, uma renovação completa. Falou de tempos em que a tenda de Davi seria erguida outra vez, simbolizando uma volta à fidelidade e a uma comunhão mais pura com o Criador. Anunciou uma era em que os campos seriam tão férteis que mal dariam conta de colher tudo, e onde o povo disperso seria reunido. Era como uma fagulha de luz em meio à escuridão, sinalizando que, apesar do caos, havia a chance de recomeçar. Contudo, quanto mais Amós apontava a injustiça, mais se fortalecia a resistência dos poderosos. Muitos tentavam desacreditar sua mensagem por ele não ter o perfil típico de um profeta. Ainda assim, ele mantinha a convicção de que fora chamado por Deus e que nada nem ninguém o calaria antes de cumprir sua missão. Então, repentinamente, Amós se afastou das multidões. Já havia dito tudo o que precisava. Seu sumiço criou um silêncio ainda mais marcante que suas próprias palavras, pois deixou as pessoas refletindo sobre o que tinham acabado de ouvir. Uns continuaram a zombar, outros se sentiram incomodados, mas as sementes que ele plantara já estavam lançadas ao vento. Não sabemos ao certo como terminou a vida de Amós, ou mesmo se ele voltou para a pacata Tecoa para cuidar de suas ovelhas e figueiras. O que ficou foi o eco de suas palavras, transmitidas de geração em geração, lembrando o povo de que a verdadeira adoração não se separa da justiça e da compaixão. Suas denúncias, recheadas de coragem e verdade, foram como um espelho que revelava as falhas de uma sociedade presa na própria vaidade. E por mais que o profeta tenha desaparecido das páginas da história, suas advertências continuam vivas, convidando cada nova geração a escolher entre o caminho das aparências e o rio incontestável da justiça de Deus. E você? O que faria se ouvisse esse chamado? Estaria pronto para se levantar contra a injustiça e trazer esperança, mesmo que isso custe sua própria paz? A história de Amós continua ecoando, esperando nossa resposta. Deixe a sua aí nos comentários. Amós provou que a verdadeira adoração a Deus vai muito além de rituais solenes ou cerimônias luxuosas. Ela se revela em atitudes de justiça, de cuidado com os que sofrem e de coragem para falar a verdade. Ele se levantou em favor de quem não tinha voz, denunciando desigualdades que muitos preferiam ignorar. Embora fosse um simples pastor, Amós mostrou a força de quem é chamado por Deus, alguém disposto a cumprir uma missão difícil, mesmo quando o mundo não quer escutar. Sua mensagem ainda ecoa nos dias de hoje. Sempre que agimos com bondade e defendemos os mais fracos, mantemos viva a semente que ele plantou. Amós nos lembra que Deus pode nos usar em qualquer lugar para realizar coisas extraordinárias. Não importa se temos títulos ou muito conhecimento. O que vale é a disposição de ouvir e obedecer. Enquanto enfrentava reis e sacerdotes, Amós apontou que, sem integridade, todos os cânticos e ofertas tornam-se vazios. Para ele, a fé genuína exigia um coração comprometido com a justiça. Também ensinou que não podemos virar o rosto diante da injustiça.
pois isso nos tornaria cúmplices do mal. Quando clamou por um rio de justiça, mostrava que a vontade de Deus não é apenas teórica, mas prática. Ela deve fluir como água, limpando e trazendo vida por onde passa. Depois de cumprir sua missão, Amós desapareceu das narrativas. Alguns acreditam que ele tenha voltado aos campos de Tecoa, outros acham que continuou anunciando a verdade em lugares distantes. Mas o que realmente importa é que sua coragem abriu caminho para uma reflexão que perdura por gerações. Ele nos ensinou que, se Deus nos convida a uma tarefa, Ele mesmo nos sustenta. Não importa quão simples ou comuns possamos parecer. E você? Está disposto a aceitar esse desafio e ser parte da mudança que o mundo precisa? Nos dias de hoje, podemos seguir o exemplo de Amós quando denunciamos a corrupção, quando ajudamos a quem precisa ou quando nos importamos em construir uma sociedade mais igualitária. Esse ato de justiça começa dentro do nosso coração e se estende às pequenas escolhas do dia a dia, desde ser honesto em cada transação até tratar todos com dignidade e respeito. A lição mais forte que Amós deixou foi a de que Deus pode usar qualquer pessoa para fazer o bem, mesmo que ela pareça comum e sem títulos importantes. Todos podemos ser agentes de transformação, desde que mantenhamos o foco naquilo que é certo. A fé de verdade, ensinou Amós, exige que nos levantemos por quem não tem vez, que sejamos sensíveis à dor do próximo e que deixemos o amor de Deus transbordar em gestos práticos. Assim, quando olhamos para a nossa realidade atual, o desafio ainda é o mesmo: escolher a justiça em vez do lucro fácil, a verdade em vez da aparência e o amor em vez da indiferença. Esse chamado continua vivo. E a pergunta permanece: será que vamos ter a mesma coragem de Amós para obedecer a Deus e lutar por um mundo mais justo? Esse é o canal Mistérios da Fé, e essa foi a história de Amós. Se você quer continuar acompanhando outras tramas de fé e perseverança, deixe seu gostei, compartilhe este vídeo e inscreva-se no canal. Foi um prazer estar mais uma vez vocês. Estou deixando 2 vídeos especiais aqui no final. Vão lá conferir. Muito obrigado e até a próxima.